nome é Ana Lúcia Sartorelli e estou aqui apresentando o bloco 2 da análise de indicadores e manutenção ou supressão de cursos. Lembrando que esta videoaula ela faz parte de uma capacitação que é semipresencial. As atividades à distância são assistir às videoaulas e realizar a atividade não presencial disponível no site de capacitações antes do encontro presencial. O encontro presencial será dividido em 3, conforme a região onde a escola está localizada. Aqui ao meu lado, compartilhando essa apresentação, está o assistente técnico administrativo 2 do ASCA, César Cari Eliseu. Olá. Então, iniciando a nossa apresentação, eu quero explanar que é muito importante que os indicadores aqui apresentados, eles servem não só para manutenção ou análise de supressão de cursos, mas também são fundamentais para a escolha de cursos novos. Todos os sites que estão sendo apresentados aqui nesse bloco terão um tutorial disponível no site de capacitações para que o diretor possa fazer esse estudo em sua escola. Ana, quais são os indicadores mais relevantes para definir a manutenção ou a suspensão do curso? César, em primeiro lugar, nós temos que analisar internamente a escola. Então, a unidade ela tem que fazer um olhar para dentro. São vários itens, vários indicadores que vão mostrar se é necessário manter aquele curso ou se mesmo é necessário suprimi-lo. Um item é o absenteísmo e claro docente, então se eu não tenho professores ou se eu tenho um problema seríssimo de absenteísmo docente, é um caso de reflexão. Outra questão são os laboratórios e equipamentos. Esses laboratórios e equipamentos atendem, porque os cursos eles vão sendo modificados, os equipamentos por vezes ficam obsoletos, então tem que ser analisada essa questão. E em relação à demanda, o diretor ele tem condições de fazer um acompanhamento do histórico, da demanda desse curso? Ele deveria sim analisar, porque por vezes o curso ele pode ter uma baixa demanda por ter atendido já O mercado, aquela comunidade esgotou a demanda. Sim. Ou mesmo ele vai sinalizar um problema que há com o curso, então possibilitar alguma mudança, algum tipo de ação, intervenção da escola para que melhore e não precise suspendê-lo, No caso também a matrícula, também é importante verificar como que está essa evolução, porque às vezes há demanda, há presença no vestibulinho, mas as matrículas são em número insuficiente. Sim. O problema também de perda, César, que é um problema muito seríssimo de evasão, que você também vai falar bastante sobre isso. Sim, é verdade. E esses dados também são importantes, para a implantação de cursos novos mais adiante, Sim, porque eles vão sinalizar a necessidade de troca de curso, eventualmente. Então, é importante que a escola se debruce sobre isso. Além desses itens que eu já falei, desses índices, há também o índice de progressões parciais, para verificar como é que está o andamento do curso, o aproveitamento do curso, e também informações importantíssimas do website, onde há a percepção de todos os envolvidos no processo sobre a qualidade dos cursos. E além desse olhar interno, nós temos outras fontes de informações confiáveis? Temos, então há vários indicadores externos, fontes confiáveis, onde vocês podem conseguir dados importantes sobre os cursos, sobre a escola, o que deve ser ofertado. Nós temos as mídias locais, os sites, os jornais locais, com seus anúncios de emprego, e não só sobre isso, também sobre como que é o arranjo produtivo local. As associações comerciais e conselhos regionais, sindicatos, associações de classe, dão pistas sobre qual é o profissional que está sendo procurado, qual é o nível de emprego daquele lugar. E as empresas locais também têm que ser contatadas. Elas também vão mostrar o que elas querem, o que elas esperam, quais são as vagas oferecidas. Não é? Sim, é isso mesmo. Outra fonte também importante são as empresas de intermediação de mão de obra, os agentes integradores, e também outra importantíssima são as escolas de ensino fundamental, que vão dar-nos a quantidade de alunos que estão encerrando esse ciclo da educação e que podem se tornar nossos alunos. Estima-se que 10% desses concluintes têm um interesse em fazer um curso na ETEC.
Então é importante fazer um acompanhamento desses dados também, porque você consegue ter uma referência até a médio prazo de quantos alunos poderão interessar em estudar na sua ETEC. É verdade. E, Ana, nós temos outras fontes de informações confiáveis e seguras para consultar na internet? Temos, né? Então, alguns órgãos públicos fornecem informações, então estão abertas, né, ao público em geral. No caso do Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos todo um diagnóstico socioterritorial que vai mapear realmente como que está a situação, né, daquele município. Vai dizer, por exemplo, a população segundo faixa etária e crescimento populacional. Então, a nossa faixa que é a desejada, né, dentro dos nossos cursos, dentro do perfil também da unidade, porque você tem tanto a faixa etária mais jovem, né, para os cursos de ETIM, cursos modulares, mas temos também os adultos para os cursos noturnos, né. Vemos também aspectos econômicos, quer dizer, como está a evolução da economia, dos setores, qual a participação, então quanto de indústria, quanto de serviços. Nós temos casos de escolas, César, que eram em regiões predominantemente industriais, que hoje em dia são predominantemente da área de serviços. Sim. E aí, por vezes, aqueles cursos que funcionaram antes, hoje já não funcionam mais. Sim, já atendeu, né, a demanda, como você já falou antes, né? Isso, que mudou o arranjo produtivo, né? Tem também a questão da população de baixa renda, né? Então um público para os cursos de formação inicial e continuada também. E a taxa de desemprego, o perfil de ocupação, que vai ajudar também a saber quais são os cargos, né? Sim. Além desse, né, do Ministério, temos também a Fiesp. A Fiesp é bem interessante porque você tem acesso a dados do seu município e da região. Porque, por vezes, essa análise ela não pode ficar só restrita ao município, porque a região ela interfere na demanda dos cursos, né? Então tem que verificar a oferta também dos concorrentes, vamos dizer assim, né? Em relação à região e não só ao município. A Fiesp, então, ela mostra, né, desde a balança comercial, quais são os empregos por setores também bem importante, quer dizer, quais são as ocupações existentes ali naquele município, quanto que ganha. É importante essa questão do salário, não é? Assim, isso determina se o candidato vai ingressar no curso ou não. Se de repente há um curso em que a média salarial não está muito alta, Ana, pode acontecer daquele candidato não se interessar em fazer aquele curso. E aí a gente tentar entender também por esse lado por que às vezes um curso não atinge uma demanda razoável. Às vezes até há ocupação, mas o salário não é atrativo quanto outros setores. A escola está fazendo tudo corretamente, o curso é bom, os professores são bons, mas o aluno ingressa, ou mesmo antes de ingressar, ele verifica esse baixo salário e ele não tem interesse, né? Sim. Também nós temos estabelecimentos por setor, também essa divisão, né, mostrando quais as atividades ali daquela cidade. O desempenho e ranking setorial de emprego, que também auxilia nessa análise. O grau de escolaridade também é muito importante, porque você pode ter uma baixa escolaridade, então essa pessoa ela não tem condições de acessar, né, o ensino técnico, ou ETIM, ou médio. O IDH, os cursos, né, então é importante a gente verificar quais são as instituições, seja SESI, SENAI, as particulares com o Pronatec, né, então por vezes que a concorrência é muito grande dentro de um determinado curso, isso vai influenciar tanto a manutenção como também a oferta de cursos novos. E outra coisa importante também lembrar é que existem muitas ETECs concentradas em uma mesma região. É verdade. Então a gente tem que tomar cuidado de não coincidir os cursos para de repente uma ETEC não concorrer com a outra. Não ter uma autofagia, né? Então a própria ETEC ela acaba concorrendo e às vezes dilui a demanda, então Sim. é prejudicial inclusive para as duas ETECs, né? As vagas de estágio também estão disponíveis lá na Fiesp e são bem interessantes também porque é a porta de entrada para o emprego. Outro site também que tem informações, esse é bem completo, então assim, exige assim, uma peneira, né, daquilo que é mais interessante, porque tem informações muito diversas, que é o IBGE. Você tem consultado, né, César? Então você sabe como que é interessante, assim, ter fontes interessantes, né? Sim. Então lá mostra, por exemplo, a questão do trabalho, de emprego também, mas ele tem alguma coisa que é específica do curso. Então vamos pensar no curso de agropecuária. Então eu preciso ver se aquela atividade ela está em desenvolvimento, né? Então em expansão ou em declínio dentro da minha localidade. Eu tenho lá dados específicos, assim como pecuária.
eu quero ver alguma coisa relacionada a produções de bens físicos, né, de bens de capital, relacionado, por exemplo, a curso de mecânica, eu vou ter também esses dados. Tá? A projeção da população, então qual é aumentando a população ou não, qual a estimativa. Assim como a gente falou da questão dos cursos, né, de agropecuária, a parte de publicidade, tecnologia da informação, então se eu tenho lá o eixo, né, de informática, então como é que está essa atividade lá no meu local, né? Outra coisa interessante, né, de verificar é como que está, né, a questão dos comércios, serviços, mas também os indicadores sociais, né? Porque através desses indicadores sociais eu verifico a necessidade, que tipo de curso, né, que é mais adequado ali. Sim, que as pessoas se movimentam, né? Elas mudam, às vezes, de uma cidade para outra, de acordo com a demanda de trabalho. Às vezes chega uma indústria grande, como já está ocorrendo no interior recentemente, né? Algumas indústrias novas estão chegando e mudando a cara da cidade, tá? E no IBGE também, como a gente já comentou, é uma das fontes que a gente consegue consultar também sobre a quantidade de alunos que estão estudando no ensino fundamental, no ensino médio, e a partir daí tirar aquelas projeções que a gente comentou. É verdade. Um dado interessante também é o dado cultural, né? Nós temos o eixo cultural nosso, né, do Centro Paula Souza, também são dados importantes. Tem vários indicadores aí sobre educação, trabalho e rendimento. Tem também um interessante que é o acesso à internet, que tem relação, por exemplo, se vai ser ofertado o curso de informática para a internet. O EJA também, algumas informações sobre o EJA, porque agora nós temos, né, agora não, né, nós já tínhamos anteriormente, mas há um trabalho de modificação do EJA dentro do Centro Paula Souza, então é interessante também saber como é que está essa oferta. Toda a questão, por exemplo, de serviço de hospedagem, então aí já mais ligado ao eixo de turismo, também pode ser verificada dentro do IBGE. Então, essa peneira, né, de verificar dentro do eixo, da manutenção do curso, ou mesmo de uma oferta de curso, ajuda muito, né, a pegar os indicadores corretos e mais específicos daquela ocupação. É interessante também, dependendo do curso, que ele é mais focado em micro e pequenas empresas ou em grandes empresas, alguns são mais focados em indústrias de grande porte. Então, tem esses dados também sobre a questão da inovação e empreendedorismo, né, o próprio turismo, né, como já falei, e também são dados importantes para se verificar. Lembrando sempre que os indicadores, eles são importantes, eles têm que ser relevantes. Então, assim, tem que se verificar quais são os necessários, né, fazendo essa peneira, né? E aí, César, nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão da manutenção do curso, não só pela escolha da escola, porque até agora a gente falou assim, a escola verifica, escolhe, decide, mas também quando o CETEC indica para a escola se é necessário manter ou suprimir esse curso, não é? Sim, é verdade. Então, nós temos aí no artigo 6º da Deliberação 2 de 2004, em que prevê a autorização de funcionamento com validade de 4 anos. E, ao final do prazo, ou fazer a extinção gradual ou prorrogar a validade da manutenção desse curso. Porém, a gente tem que analisar também que, para estruturar esse curso, há um corpo docente já formado na unidade, há já toda uma estrutura montada. Então, não cabe a gente simplesmente solicitar um encerramento do curso, não haver mais o curso na escola. Então, aí a gente analisa alguns indicadores para manter o curso em funcionamento, mas de repente não no mesmo regime, dependendo do indicador numérico que a gente encontrar. Pelo que eu entendi, né, então pela deliberação, o curso após 4 anos teria extinção gradual, né, poderia ter essa extinção, mas na verdade é feita toda essa análise, né, e inclusive da vida útil da turma, né, César? Queria que você explicasse até para os nossos diretores o que é essa vida útil da turma. A vida útil da turma tem a ver com o que a gente falou até agora, tá? Em relação aos indicadores sociais, internos e externos. Então, é a partir daí que a escola, mais do que nós que estamos aqui dentro da administração central, consegue perceber se essa demanda ela continua latente ou ela está se extinguindo. E o que nós fazemos aqui na área de seleção e classificação de alunos? Nós estamos fazendo um trabalho de controle de oferta de turmas no que diz respeito à análise numérica das matrículas. Então, nós usamos 2 fontes aí, Ana.
Quais fontes são, César? Olha, nós estamos utilizando o banco de dados da CETEC, no que diz respeito às matrículas iniciais, e também o banco de dados das inscrições do vestibulinho da FAT. Então, ultimamente, nós temos usado também esse número para tomar algumas decisões. Mais adiante eu vou explicar com maiores detalhes. Certo. Aí, pelo que eu entendo, né, vocês têm alguns critérios, né? Que o primeiro critério seria evasão, né? Sim. E o que é considerado uma evasão alta, César? Olha, uma evasão alta é aquela que é igual ou superior a 40% das turmas matriculadas em relação ao número de vagas oferecidas. Ou seja, se há 40 vagas, nós temos, se o número for menor ou igual a 24 alunos, isso já representa um índice de evasão alta. Se é oferecido com menos vagas, aí a gente calcula o percentual. Porque é interessante, né, lembrar que algumas escolas, pelo tamanho da sala de aula, elas oferecem, por exemplo, 35. Outras pelo curso, como dança, canto, são 30 vagas, né? Sim. Então, aí é o percentual, não são as 24, porque por vezes as escolas se prendem nesse Exatamente. número quando é proporcional. E aí tem uma diferença entre a duração de curso, essa análise conforme a duração do curso, ela é diferente, não é, Sim. César? Os cursos de 3 módulos, Ana, nós analisamos os 3 últimos semestres consecutivos. Então, por exemplo, nós entraremos para o vestibulinho do segundo semestre de 2015. Os dados que serão analisados, eles começam no segundo semestre de 2014, e aí conta mais 2 para trás. E para os cursos de 4 módulos, 4 semestres consecutivos. Porque o que a gente conclui? Se a evasão é igual ou superior a 40%, nós temos em mente que durante esse período de 3 ou 4 semestres, a perda pode se equivaler a uma sala. E isso não é interessante para a instituição. E aí, para o ETIM seriam as 3 séries consecutivas, Exatamente. né? Então, ok. Então, César, existem vários bloqueados, né? Nós ouvimos falar bloqueado 1, 2, 3, 4. Né? Eu gostaria que você explicasse qual é cada bloqueado, né? Em que situação ocorre na escola. Bem, quando ocorre pela primeira vez essa situação de 3 semestres seguidos com uma evasão superior a 40%, nós chamamos de bloqueado 1, com proposta de funcionamento anual. Certo. E aí, cabe recurso da escola? Então, se a escola verifica, não, mas eu não quero que seja oferecido anualmente, não, eu quero que seja oferecido todo semestre. O que ela tem que fazer? Bom, aí ela vai apresentar um recurso para a supervisão, no caso, vai encaminhar uma justificativa de mantimento desta oferta ao GSE e GESLINF, com base no artigo 3º da deliberação 2 de 2004, que a gente tanto está falando aqui. Tá? Porque se houve uma evasão a chegar a esse ponto de ter que suspender, então é importante ter esse embasamento legal para fazer a sua justificativa, tá ok? E aí o bloqueado 2, então, o que seria? Bloqueado 2 já passou pelo processo do bloqueado 1 e já foi autorizado o mantimento dessa oferta e o problema permaneceu, ou seja, né, já é um caso recorrente. E aí não há como apresentar um novo recurso. É proposta a suspensão por um semestre e aí a partir daí você pode voltar a oferecer. Certo. Aí temos também o bloqueado 3. Bloqueado 3, funcionamento SESC anual, Ana. Então essa autoevasão ela já está mais recorrente do que o habitual. Então, a proposta é de abrir apenas uma nova turma depois que a outra que está em andamento terminar. Certo. No caso do bloqueado 4, aí o intervalo é ainda maior do que o 3, o 2, né? Porque dá para perceber que vai se aumentando o intervalo conforme o número do bloqueado. Exatamente. Então, é uma recorrência ainda maior e a proposta de funcionamento bienal, uma turma a cada 2 anos, até que o problema de evasão seja sanado. Porque, de acordo com o que a gente já falou anteriormente sobre ingresso no mercado de trabalho, condições físicas da escola que às vezes não eram adequadas e o aluno acaba desistindo. Então, é um tempo que a escola tem para se organizar e formar uma nova demanda. Às vezes aquela demanda ela já não é tão alta quanto no início, porque ela, de acordo com esses índices que a gente tem apresentado, com esses indicadores,
né, a demanda ela tende a diminuir. Então, para não também fechar o curso, a gente propõe para que seja dado um espaço maior para a oferta outra vez. Certo. E nós falamos sobre o recurso no bloqueado 1. Os outros têm essa possibilidade de ter recurso da escola para não ser feita essa diferença, né, de espaçamento, esse espaçamento em oferta? Então, Ana, não há recurso porque isso já foi julgado no bloqueado 1. Né? Então, se no bloqueado 1 foi autorizado, foi dada uma nova chance. Então, se o problema continuou, não tem por que a gente continuar insistindo nisso, né? Porque nós aí teremos formando quantos alunos? 12, 16? Isso não é interessante para a instituição. Então, é importante que a escola, nesse momento, né, no bloqueado 1, ou mesmo quando é assim, verificado, porque não precisa chegar no final da turma para se verificar isso, esse acompanhamento contínuo da escola sobre a perda, sobre demanda, pode requerer ações que vão reverter, né, essa situação negativa. Então, a escola tem que ficar atenta no processo, não só na conclusão, né, desse processo, né, no caso de evasão. E no caso do 5, tem algum bloqueado 5, César? Então, muitos confundem como bloqueio. Inclusive, nós temos observado no cadastro de habilitações no site, em que a escola informa tudo e ela até encaminha para o GSE-GSNIF uma justificativa de permanência daquele curso. Só que o 5, na verdade, nós queremos dizer que o curso está sob avaliação, ou seja, ele tem uma evasão igual ou superior a 40%, né, mas apenas 2 semestres para cursos de 3 módulos ou 3 semestres para os cursos de 4 módulos. Ou seja, ainda não chegou a ponto de fazer um bloqueado 1. Então, nós avisamos a escola que o problema está ocorrendo para ela tentar modificar esses indicadores e não deixar com que chegue no bloqueado 1. Porque se o índice não melhora, é isso que vai ocorrer no próximo vestibulinho. Mas isso tem impacto sobre a oferta? Sim, tem impacto sobre a oferta, sim, porque futuramente, lógico. Mas no momento, no assim, momento naquele não. momento não. Ele pode oferecer. Se ele receber a nossa informação e estiver lá, o item 5, avaliação, ele pode ofertar aquele curso no semestre. Porém, esteja avisado de que, se os indicadores não melhorarem, ele pode ser um sério candidato a bloqueado 1. E qual a estratégia que você indica para a escola, né? No caso, para que não haja esse problema, enfim, uma estratégia que ele pode utilizar? O professor Almério defende que seja implantado e até reforçado na unidade o esquema de matrículas para vagas remanescentes no segundo ou terceiro módulo. Então, nós já fazemos isso no vestibulinho para habilitações com maior volume de oferta e demanda, né? Então, por isso que nem todos os cursos são contemplados no processo que é gerenciado pela FAT. Então, alguns cursos são contemplados e o candidato ele faz o processo para ingresso. Nos outros cursos existe a possibilidade, sim, né, Ana? É verdade. A própria escola, ela pode fazer o edital, né, o diretor publica o edital dessas vagas, a escola formula. Então, na certificação de competências, eu recebo muitas vezes avaliações relacionadas a essas vagas remanescentes. As escolas fazem avaliações muito boas, que realmente conseguem detectar se esse aluno ele tem um conhecimento, às vezes por trabalhar na área, ou mesmo por ter feito alguns cursos, enfim. E dá para fazer essa análise, e essa análise também ela permite à escola acompanhar esse aluno depois, porque esse aluno pode ter alguma necessidade de acompanhamento por algum gap, né, alguma Sim, coisa que ele precisa ser orientado durante o desenvolvimento do curso, né? É importante fazer essa divulgação desse acesso, porque de repente, ao invés do aluno estudar os 3 ou 4 módulos, ele vai estudar 3 ou no caso de 4 semestres, ou até um ano só, no caso dos cursos de 3 módulos. Certo. Então, é uma vantagem bem interessante que seria muito legal essas escolas intensificassem essa divulgação. Certo. E nós falamos sobre o primeiro critério, que é evasão, e temos o segundo critério, né? Qual seria? O segundo critério, ele está em constante aperfeiçoamento, tá? Nós estamos implantando ele pouco a pouco, e aí o que ocorre? Nós estamos fazendo análise da inscrição do curso aliada à abstenção no dia do vestibulinho. Então, nós temos a informação se o curso teve ou não demanda, porém,
Mais tarde a FAT nos envia o banco de dados e por esse banco de dados, Ana, a gente consegue identificar se houveram candidatos suficientes para formar uma turma ou não. E aí que a gente encontra muita discrepância. Porque pode acontecer, por exemplo, de 20 comparecerem na prova e não necessariamente eles vão ser aprovados, né? E aí a escola fica numa situação difícil, buscando outras formas de captação de alunos. Sim. Isso pode se tornar um problema para a escola, né? Então, aparecem 20 alunos e tinha 80 inscritos. Então, é uma situação que não deve acontecer, né? E tem que ter uma reflexão também, se essa demanda está esgotada ou não, né? Sim. E uma coisa interessante também que tem sido feito em um estudo conjunto, né, e envolve o GPED, o ASCA, é a questão da baixa demanda e alta evasão, não é, César? Sim, porque se esses dois dados se cruzarem, automaticamente o curso ele entra numa espécie de bloqueado 2. A gente suspende também a oferta, porque além de estar ruim a saída, também está ruim a entrada. E aí, essa análise que a gente faz, a gente indica para a escola, olha, tem alguma coisa errada. Certo. Mas aí, no caso dos cursos vespertinos, tem sido indicado a mudança para o ETIM, não é? Sim, exatamente, Ana. Então, em cursos que têm uma demanda menor do que 2 e uma evasão superior a 40%, há essa proposta. Né? A gente colocou aqui 60%, mas 60% de concluintes. Sim. Tem que ter esse... No final do processo. No né? final. E aí, esses dados são analisados através dos dados da vida escolar, né? No caso, temos também, a vida escolar faz um estudo, né? O próprio SAI também tem um estudo tanto de produtividade quanto de concluintes. Então, aqui nós estamos nos referindo aos concluintes, sempre em cima do número inicial de alunos, como já falamos, né? Tá. Pode ter 35 numa sala ou 30 conforme o curso. Agora, no caso, é sempre indicado, tem opção, né? Ou colocar como ETIM ou também como suspender, não é? Exatamente. Então, dada essas duas opções. Então, se o curso apresentou esses dois indicadores, há a indicação de fazer a integração dele, e se isso não ocorrer, o curso está automaticamente suspenso, a não ser que haja uma justificativa aí que é analisada pelo GPED posteriormente. Né? Então, é encaminhado para nós, né, no GPED, né, professora Minelis, e é feita uma análise mais assim, profunda sobre isso. No caso, por exemplo, ele tinha lá o curso vespertino e foi transformado em ETIM. Aí entra no processo de cursos novos, não é? Porque mesmo que o curso ele é existente na escola modular, há um falso entendimento de que está automaticamente autorizada a implantação do ETIM, caso ele tenha o ensino médio. Porque é importante também frisar que na implantação do ETIM também uma turma do ensino médio sai. Então, o que ocorre? Essa análise é feita e deve ser encaminhada pela escola também ao GSE GESNIF, tá, para nada, por se tratar de um curso em uma modalidade nova. E aí vão ser analisados outros indicadores para aprovação dessa oferta. Certo. E outra coisa importante falar, que nós falamos sobre os cursos vespertinos, com baixa demanda e alta evasão, então são dois dados cruzados, mas nós temos o noturno também que está em estudo, não é, César? Com os mesmos indicadores utilizados no vespertino, a ideia do professor Almério é utilizar desses indicadores negativos para propor a ampliação do ETIM-EJA. Tá? Então, esse estudo está sendo elaborado, com certeza os diretores serão avisados, né? E com esse propósito. Certo, então nós estamos finalizando este bloco, eu gostaria que você se despedisse, fizesse suas considerações finais. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, o que for possível. Obrigada. Qualquer dúvida nos procure, por favor. E agradecemos muito a sua participação assistindo essa videoaula.